Brasília ao vivo agora, o Ministério da Economia anunciou o bloqueio de 1 bilhão e 700 milhões de reais do orçamento de 2022 destinado às emendas de relator. Repórter Paula Cuenca ao vivo de novo conosco. Qual foi o motivo da ação, Paula, e como fica então a partir de agora? Esse bloqueio foi determinado para que o orçamento ficasse adequado ao teto de gastos. Teto de gastos é aquela política ainda implementada durante o governo de Michel Temer, que o orçamento ele não pode crescer acima da correção da inflação em comparação ao ano anterior, uma medida que deve vigorar até 2037. Por conta disso, o Ministério da Economia já tinha verificado que o orçamento de 2022 já estava com erros e passaria do teto de gastos. Então, neste momento, para fazer a adequação a essa política, foi necessário fazer esse bloqueio de 1 bilhão e 700 milhões de reais das emendas de relator. Emendas que ficaram famosas no final do ano passado, como o orçamento secreto, por conta da falta de transparência que ainda existia a respeito da destinação que são dadas a essas verbas, de quem são feitos os pedidos e para onde elas serão aplicadas. Mas esse dinheiro que foi bloqueado, ele pode ser liberado ao longo do ano, caso o orçamento ele comece a dar sinais de que consegue ter a adequação. Ainda cabe a gente lembrar que o Ministério da Economia, inclusive, mandou um projeto de lei para o Congresso Nacional fazendo adequações à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, o que poderia, inclusive, facilitar o desbloqueio desses recursos e fazer movimentações no orçamento que se adequem à questão do teto de gastos. Então, um recurso que foi bloqueado neste momento, mas que também não deve afetar tanto assim a questão das emendas de relator, já que para esse ano de 2022 elas estavam em 16 bilhões e 500 milhões de reais e agora com esse bloqueio elas caem para 14 bilhões e 800 milhões de reais. Perfeito, vamos falar um pouquinho mais desse assunto. A Paula Cuenca já volta. José Maria Trindade, desde sempre o orçamento secreto e também as destinações de dinheiro, especialmente para as emendas de relator, geravam bastante polêmica, né, Zé? Mudou um pouco o eixo da liberação de recursos. Para você ter uma ideia, Adriana, me relatou aqui um prefeito que veio fazer um pedido ao ministro e o ministro disse a ele, você está no lugar errado, vai no Congresso que você consegue mais recursos. E assim o eixo de liberação de recursos ficou para o Congresso Nacional. Evidentemente que essa história de emenda do relator não é real. A emenda é do presidente da Câmara, a emenda é do presidente do Senado. Os relatores são instrumentos para a liberação de 17 bilhões de reais e isto é muito dinheiro. O orçamento da União fala aí em 4 trilhões e 900 bilhões de reais. Só fala, porque 2 bilhões é para pagar o serviço da dívida. 2 bilhões vão para o serviço da dívida, né? Outro bilhão para pagar ali funcionários e previdência. No final, para evitar as contas chatas, sobra para o Congresso Nacional movimentar pouco mais de 100 bilhões. Parece muito dinheiro, mas de 4 trilhões e 900 bilhões sobra 130 bilhões de reais. E o Congresso fica com 17 dessas emendas secretas e mais 16 bilhões das emendas parlamentares que são divididas de forma igual. Então, a busca de dinheiro é muito grande. Quanto ao reajuste de servidores, os servidores estão com salários atrasados em reajuste, são congelados há muito tempo, mas há um desequilíbrio. Muitos servidores ganham pouco no Executivo e poucos ganham muito dinheiro no Congresso Nacional, no Judiciário e alguns setores do Executivo. Há uma tentativa de fazer um reajuste linear, mas isso ficaria muito pequeno diante desses recursos. Aí é aquela história, ou dá muito para poucos, ou muito pouco para todos. Eu acho que o Zé descreveu o cenário perfeitamente, quer dizer, você tem 17 bi, acho que 16 bi e meio, quase 17 bilhões de emendas do relator, aí você tem as emendas de bancada, né, Zé, e as emendas individuais que são impositivas, isso daria mais um montante parecido aí de 16 bi, então, ou seja, o Congresso desses pouco mais de 100 bilhões de reais de despesas discricionárias, despesas livres, o Congresso tem 1/3 praticamente desse valor, ou seja, tem muito poder acumulado nas mãos do Congresso Nacional, especificamente nas mãos dessas duas figuras, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Isso enfraquece partidos, enfraquece lideranças, porque esse trato pode ser feito diretamente com a presidência da Câmara e do Senado, por isso esses cargos são tão cobiçados, principalmente o presidente da Câmara, no caso o Arthur Lira, que é uma eminência parda, acabou sendo, na prática, um primeiro-ministro. E é por isso que outro dia aqui em entrevista à Jovem Pan, o vice-presidente
presidente da Câmara, Marcelo Ramos, diz que na prática nós temos um semipresidencialismo do orçamento. Por quê? Porque o Congresso hoje manda muito no orçamento e fica com uma parte importante do que sobra para investimentos e despesas discricionárias, um orçamento que de resto tem 94%, 95% das despesas carimbadas, ou seja, é um orçamento muito engessado. E por isso também o Zé vem repetindo que para os partidos é tão importante eleger uma grande bancada, porque você tem direito a fundo partidário eleitoral, você tem direito a tempo de TV e você tem direito também a recursos desse tal orçamento secreto. E por que é secreto? Porque muitas vezes você não fica sabendo o nome do deputado responsável pelaquela despesa e porque acaba sendo também de alguma forma um mensalão disfarçado, embora seja legal, embora seja um instrumento legítimo, porque é uma maneira de você comprar o apoio daquele deputado. Você não precisa mais comprar com saques na boca do caixa, você pode comprar agora com emendas do relator, ou seja, além das emendas impositivas de bancada e individuais, às quais aquele deputado ou aquele senador já tem direito, agora ele passa também a lutar para abocanhar uma fatia maior desse orçamento secreto. Veja o poder que tem o deputado, o poder que tem o presidente da Câmara e como, por outro lado, o presidencialismo vai se enfraquecendo no Brasil.